vai explicar por que algumas pessoas acham tão difícil aprender matemática. É o neurologista José Alexandre Bastos. Por favor, venha para cá. Prazer ter uma pessoa que trata da matemática ou da dificuldade com a matemática do ponto de vista neurológico. Eu, por exemplo, tenho dificuldade com a matemática. Isso quer dizer que eu sou um deficiente, no caso. Então, tem uma área do meu cérebro que não colou. Não necessariamente, né? Mas existem algumas pessoas que sim. Eu tenho uma coisa estranha, já falei isso aqui. Quando eu tive bons professores de matemática, eu era ótimo aluno. Agora, quando o professor de matemática é aquele que queria deter o poder, né? Passava uma fórmula e pronto, dane-se, aí eu era péssimo. Mas então, como é que é? Porque aqui está o livro O Cérebro e a Matemática, José Alexandre Bastos, pela editora... Produção Independente. Produção Independente, está aqui. Então, como é que eu chamo você? José Alexandre ou Alexandre? José Alexandre. José Alexandre. O que é que causa essa descalculia? Descalculia. Bom, primeiro, eu acho que é interessante a gente tentar definir, né, o que é descalculia, né? Que é uma definição simples. É o rendimento abaixo do esperado em aritmética em pessoas com a inteligência normal. Você, por exemplo, disse que você não era tão bom em matemática e brilhante, né? Então, são pessoas absolutamente normais e que têm uma dificuldade específica no aprendizado da matemática. Isso pode ser nas tabuadas, nos fatos aritméticos, isso pode ser nos procedimentos, quer dizer, você sabe a tabuada, mas não sabe como fazer a conta, né? Mas aí já é um caso grave mesmo. Porque são áreas, são casos mais específicos, tanto é que você, o próprio governo divulga isso através das provas do SAEB, do SARESP em São Paulo, que o rendimento em matemática, de uma maneira geral, é muito baixo. Está melhorando, mas ainda estamos muito longe do ideal. Deixa eu perguntar para os alunos que estão aqui, quem tem dificuldades com a matemática, com a matéria, levanta o braço. Ok, tirando os mentirosos que não levantaram o braço, os que têm facilidade mesmo com a matemática. Tá um número mais ou menos equilibrado. Tudo bem, bom. Porque dificuldade em matemática, se você computar nessas provas do SAEB, do SARESP, você vai ter mais ou menos isso aí, 50% mais ou menos, né, num país como o nosso. Agora, se você considerar descalculia, que é uma coisa bastante específica... Seria como a dislexia, só que para a matemática. Cai a 3 a 6%, e o último artigo da revista Science, de maio agora, de 2011, até para minha surpresa, aumentou de 5% a 7% a estatística deles para pessoas com descalculia, né? Mas, normalmente, a média que você encontra é em redor de 5%. Quem é disléxico também sofre de descalculia ou não? Não necessariamente. São duas patologias cerebrais diferentes, que envolvem regiões cerebrais diferentes. Mas em 40% elas podem vir associadas na mesma pessoa. Mas normalmente você pode ser, por exemplo, vamos citar um exemplo, Einstein, que é uma figura das mais conhecidas da humanidade, era disléxico e brilhante em matemática, né? Tem casos como fizeram até filme daquele professor que era esquizofrênico, mas era brilhante em matemática. Então, você pode ser brilhante em matemática e você ter uma deficiência de leitura e escrita e vice-versa. Acontece com muitos autistas também, né? De terem um desenvolvimento
absurdo na matemática? Algumas coisas, exatamente. Eles têm aquilo que a gente chama de o savant. Autista savant. Né? O savant, ele tem uma habilidade especial. Só que essa habilidade especial do savant, ela tem uma característica curiosa. Ela geralmente não tem utilidade. Ele é capaz, por exemplo, de ter a lista telefônica decorada. Não é uma coisa tudo de cabeça, produtiva. mas não é produtivo. Ele não é produtivo, né? Existem regiões específicas do cérebro, então, né? Existe. Para o aprendizado da matemática. Existe. Como é que isso acontece? Isso é uma coisa muito, muito interessante, porque você tem... se a gente recordar um pouquinho, voltar um pouquinho à década de 50, a gente tinha um pesquisador brilhante que teve uma contribuição enorme, né, dentro vamos chamar de ciências da pedagogia, que foi Jean Piaget. Isso. Então, Jean Piaget, ele acreditava o quê? O fator ambiental, né, você aprender através do estímulo ambiental, como se o nosso cérebro nascesse como se fosse um HD vazio, né, e o ambiente ia te transmitindo conhecimentos. Passou-se o tempo, o mundo modificou, a tecnologia chegou. Hoje, na década de 90, foi a década do cérebro nos Estados Unidos, houve um avanço enorme nas ciências, nas neurociências. E aí surgiram exames de ressonância magnética funcional, tudo isso. E aí, somando-se hoje, num determinado período começou a haver uma certa tendência. Eu sou piagetiano, então puxa para lá. Não, eu sou neurocientista. E a verdade nunca está nos extremos, né, Jô? Não, claro a gente tem que associar todo aquele conhecimento que o Piaget transmitiu para a gente, somando-se à tecnologia moderna. Agora, basicamente, a teoria do Piaget, apesar de ser, na época, avançadíssima, ser uma coisa renovadora, mas hoje em dia sabe-se que não é bem assim, né? Não é bem assim. Aquele negócio de dizer assim, ninguém nasce falando. Não, mas todo mundo nasce falando, com a possibilidade de falar. Tudo preparado. Você vai falar, mesmo se você estiver no meio da floresta, isolado de tudo, você vai falar. Você vai imitar o passarinho, você vai imitar o macaco, você vai ter a linguagem da floresta. Você pode aprender a linguagem, mas a capacidade de aprender... Agora, se você mora no Japão, você vai aprender japonês. Se mora nos Estados Unidos, você vai aprender inglês. Mas você já nasce com tudo pronto. Prova de que nasce com tudo pronto. Tudo pronto. A matemática também. Tem a região do lado do cérebro, que é o sulco intraparietal, em que existem pesquisas e mais pesquisas e bebês de 2, 3, 4 meses que ele já tem noção de quantidade. Não é que o bebê saiba contar 1, 2, 3, 4, mas ele sabe diferenciar a quantidade 1 da quantidade 2, da quantidade até 3, no máximo. Entendeu? Uma coisa quer dizer, o negócio do Einstein está provado, né? Sabe-se que ele era disléxico e, no entanto, um gênio da matemática. Que problemas a deficiência em matemática causa em diversos países do mundo? Isso é fundamental. Essa que é a grande questão. Vamos jogar num país como o nosso, né? E que, infelizmente, outro dia eu escutei um programa seu eu tinha um delegado falando sobre os problemas sociais. Né? Então, dentro do nosso país, o grande problema do aprendizado, não só de matemática, mas também da língua portuguesa, ler e escrever, são problemas sociais. São aquilo que ele se referiu, aquelas crianças da periferia, são crianças que a gente considera crianças de alto risco. Como é que essas crianças vão ter... As escolas nossas são muito heterogêneas. Você tem escolas da periferia com a qualidade discutível e na Zona Sul você tem uma escola municipal que é fantástica. Quer dizer, não é o problema o sistema, é o ambiente social que a criança está, que é um ambiente de risco. Você pode ter uma escola municipal fantástica, como temos várias. Uma escola estadual fantástica, né? Então, o problema da matemática, ele vai causar prejuízos ao indivíduo, né? E que vai impedir que ele suba na escala social. Eu tenho um caso de um moço de 24 anos que ele queria ser soldado, passava em todas as provas, menos em matemática. O irmão era soldado, ele queria ser soldado. Por quê? Não sabia matemática.
coisas básicas. E aqui, quando a gente fala em descalculia, não está falando em álgebra, Não, está falando em é aritmética. matemática básica, 4 operações. Isso aritmética aí, básica. Básica. Eu queria mostrar um tape aqui de um chimpanzé. Aliás, eu sempre fui fascinado com a capacidade que alguns macacos ou símios, enfim, têm de aprender, inclusive linguagens. Tem gorilas e tem um orangotango, tem uma gorila que tem um vocabulário de 800 palavras e algumas palavras que ela mesma criou como por analogia, né? Usando a linguagem dos sinais. Tem uma história maravilhosa de uma que eu vi numa revista científica também, dizendo que, de repente, a macaca, deram melancia para ela. Aí ela queria melancia e tinham dado melão para ela. Aí quando ela fez o gesto para melão, trouxeram melão. E ela fazia não. Aí ela fez 2 gestos. Um querendo dizer água e o outro melão. Watermelon. Quer dizer, ela teve a capacidade de juntar as duas coisas, né? Isso me impressiona demais, essa habilidade. E também eu acho que aí os orangotangos que aprendem a falar passam para os filhos isso, que é uma coisa espantosa, né? Neurônios de espelho. Exatamente. Vamos ver aqui esse chimpanzé que aparece aqui, por favor. Aí. Ela ordena. Ela ordena mais rápido. Vai contando pra gente. São 10 vezes, ela erra uma vez. É até difícil. De 1 a 9 ela vai rapidíssimo. Mais do que uma criança de que idade? 8 anos. A memória de curto prazo do chimpanzé equivale à memória de uma criança de 8 anos de idade, mais ou menos. Eu estou com uma inveja desse chimpanzé, porque eu não faço isso nessa velocidade. Você não faz porque você trocou a sua memória de curto prazo por uma memória de longo prazo. O chimpanzé tem que resolver toda não. de curto prazo, senão eu vou dizer como é seu nome, o que está fazendo aqui. Muito prazer, Tom, né? Mas é impressionante isso. Impressionante. E é treinada. Dá para mostrar? Passa de novo esse vídeo, por favor. Só que daqui a 3 meses, se ela não continuar, ela esquece. Você não. Olha rápido. É uma macaca ou um macaco? Um chimpanzé? Um chimpanzé, agora. Olha que loucura. Olha, ela erra uma vez, só essa vez. Ela ganha de todo mundo no videogame, né? Com essa rápida. Não dispute com ela que você vai perder. Não, é uma coisa impressionante, né? Como é que você estimula uma criança para que ela não tenha tantos problemas com números e equações? Se ela sofre de descalculia, é possível? Isso é uma coisa que tem, vamos chamar de tratamento? Tem tratamento. E o truque é exatamente esse. Se você vai fechar um diagnóstico de descalculia só no 3º ano. Antes do 3º ano, a criança em média com 8 anos, você não vai fechar o diagnóstico de descalculia. Mas você pode colocar um grupo de crianças naquilo que a gente chama de crianças de alto risco para descalculia. Como, por exemplo, uma criança, se você reparar, né, ser avô é bom porque você vai observando os seus netos, né? Foi o que Piaget também fez, né? Estou vendo que você também, você é coisa de cientista. E aí, você vê a tua netinha lá de 2 anos e meio, usando os dedos. E é um passo fundamental para o aprendizado da matemática, essa contagem dos dedos. Existe um link entre a contagem dos dedos e o cérebro. Então, se uma criança, numa determinada idade, não consegue contar nos dedos, isso significa que ela pode ser uma criança de risco. Se ela não sabe contar numa determinada 5 anos, ela não conta até 10, ela está dentro de um grupo de risco.
Existem pequenos testes que você pode fazer, muito simples. Por exemplo, qual é o número que vem antes do 5? Qual é o número que vem depois do 4? Se a criança não preenche esses critérios com 5 anos, ela é jogada dentro do grupo de alto risco. E aí você começa, aí já é uma tarefa da pedagogia, começar a fazer um trabalho de estímulo nessa criança. Se não fizer, ela vai poder manifestar mais problemas, situações, mas que o tempo passa, ela não é treinada, então você, em vez de um problema desse tamanho, você vai ter um problemaço. Né? Bom, eu conversei aqui com o professor, doutor, como é que se chama? Não, as duas coisas. Para você, José Alexandre. Não, tudo bem. Mas academicamente, professor, doutor. Professor, doutor, o cérebro e a matemática é o livro que o professor doutor José Alexandre Bastos está lançando. Muito obrigado pela sua presença.